tem para quem não tem paciência de ler clássicos. Vou passar a minha visão da história. Pode ser que eu pule algumas partes, porque outras me pegaram mais. A história começa com um personagem escrevendo uma carta para a irmã dele, contando como estão as aventuras, né, da vida dele, porque ele escolheu se aventurar no mar para desbravar o mundo, né. E em certo momento ali, dos dias que ele tem passado no mar, tem outros homens junto com ele, só que ele se sente muito sozinho, ele sente que ele não tem um amigo e isso faz muita falta pra ele ali no dia a dia. Certo dia, os homens dele ali veem um cara no mar em cima de um iceberg e ficam desesperados. Meu, o que você tá fazendo aí? Sobe aqui e tal. E aí, o cara não tá desesperado, né? Ele ainda pergunta, mas pra onde vocês estão indo? Imagina, o cara tá num iceberg, em cima de um iceberg, no meio do mar, aquele gelo, aquele frio, e ao invés de só subir num navio, como se, fui salvo, não, ele ainda pergunta pra onde o navio tá indo, pra ver se ele vai realmente subir. Por fim, esse cara sobe, e aí ele começa a contar a história da vida dele. Acho que é uma das histórias mais tenebrosas, né, que já foram escritas. E aí ele começa a contar que a infância dele sempre foi muito alegre, muito cheio de vida, que ele morou numa casa maravilhosa e teve uma família maravilhosa e que em certo ponto da vida dele tudo ficou uma desgraça, tudo desgraçou. O nome dele era Victor, ele tinha outros irmãos, sendo a luz, né, da vida dele, a irmã dele, que era uma menina adotada pela família dele. E por mais que cresceram ali como irmãos, eu acho que eles sempre sentiram uma coisa diferente e a família também já sabia disso, que uma hora ou outra eles iam ficar juntos. E foi tido como normal isso, né? O Victor, ele sempre quis estudar algumas coisas diferentes, né? E o pai dele olhava, os autores que ele estava estudando e falava: você tá lendo isso, não leia isso, e nunca explicava o porquê que não era pro Victor ler, né, os autores que ele tava lendo. Isso, ao invés dele ouvir o pai dele e falar, não, tá bom, meu pai falou, eu não vou... Não, isso instigou ele, né, a se aprofundar ainda mais, até que ele saiu, ele foi morar fora para estudar. Lá ele conheceu 2 professores, um que achava muito interessante, ele se interessar por aquele tipo de autor, e outro que desdenhava e falava assim, nossa, é isso que vocês leem na sua cidade? E acabou que ele criou uma meta, um objetivo, uma brisa, uma fissura, uma loucura, não sei, de criar um ser. Lembrando que toda essa história, né, ele tá contando, o Victor tá contando pra esse marinheiro, digamos assim, né, esse explorador. E ele deixou bem claro que ele nunca revelaria como ele conseguiu isso, né? Que não foi apenas juntar uns pedaços de carne. Ele deixou claro que ele nunca revelaria como aquilo ganhou alma. E ele começa a contar que dia após dia, noite após noite, ele juntava aqueles pedaços, né, de órgãos e de tudo, né, que tem num ser humano, e que acabou, sim, dando vida a esse ser que ele criou. E ele tava deitado e de repente ele acorda e vê aquele ser no canto do quarto e ele toma um susto, ele não tava esperando que realmente aquilo ia ganhar vida, ele sai correndo e ele deixa aquele ser despreparado, sozinho, no mundo. Daí pra frente, como falam, né, foi só pra trás, porque o ser começou a perseguir ele pra todo lugar que ele ia. Então ele ficou extremamente paranoico, sempre sentindo que estava sendo vigiado e seguido. Até que tem um dia que ele recebe uma carta do pai dele. Agora eu não lembro se foi do pai dele ou da irmã dele. E essa carta conta uma desgraça que aconteceu. E a família foi fazer trilha e o irmãozinho mais novo foi encontrado morto
com os arranhões e terrível. O Victor, do outro lado do mundo, fica extremamente chocado, triste e volta para aquela cidade com o pressentimento de que ele sabia quem tinha feito aquilo, né? Ele fica ali pela floresta, tá todo mundo de luto e tudo mais, ele fica ali pela floresta meio que chamando, né, atiçando esse monstro para aparecer, né, para ele. E aí algumas pessoas nessa história são injustiçadas, né, dizem que foi uma garota que fez isso, uma garota que era conhecida pela família, mas não foi realmente um monstro, né, que é chamado de monstro durante a obra toda. E aí o que acontece é que agora quem tá narrando é um monstro. Então volta pra visão do monstro e não mais do Victor, né? Aí o monstro conta que ele tentou de todas as formas encontrar amor e acolhimento enquanto ele esteve ali sozinho pelo mundo, né? Abandonado pelo criador dele, que era a primeira pessoa que ele viu e a primeira pessoa por quem ele esperava esse acolhimento, né? Ele conta que nessa jornada ele fez de tudo mas ninguém ofereceu amor nem carinho por ele, né? Até que ele encontra um chalé abandonado que é colado de outro chalé, né? Ele consegue ouvir e ver o que acontece dentro do outro chalé. E dentro desse outro chalé tem uma família. E ele começa a observar a rotina dessa família, as tristezas e as alegrias. Percebe que a pessoa mais velha ali do lugar é um senhor, né, que seria o pai de outros dois personagens ali. E ele começa a criar um carinho por essa família como se ele também fosse dessa família, né? E aí toda noite ele deixa a lenha na porta deles, sem eles saberem. E eles aceitam, tal, não sabem, né, quem colocou a lenha, mas é uma ajuda ali, né? Eram pessoas que trabalhavam ali no campo, né, cultivando, tal. E chega um momento onde ele começa a aprender como se comunicar, porque o ancião ali, né, do chalé, ele lia histórias, né, pros filhos, né, então ele começa a entender a língua, os gestos, né, ele começa a ver no olhar das pessoas o que elas estão sentindo, enfim, ele tá descobrindo um mundo ali, observando essa família, né. Aí chega um momento onde ele acha que é o momento que ele vai se apresentar, assim, pra essa família, e ele aproveita o momento onde os dois adolescentes estão fora, porque o senhor ali, ele é cego. Então ele sabe que o senhor não vai ligar para a aparência dele. Porque todas as vezes que ele foi agredido na cidade, ou mesmo assim na floresta, quando tinha algum caçador e via ele, se assustava com a aparência dele, atirava nele, batia nele, e ele foi entendendo que era pela aparência dele, né? E aí chega esse momento onde ele vai se apresentar, né, pra esse senhor, e sabe que esse senhor é cego, e entra lá no chalé e senta ali, e aí o senhor trata ele super bem e fala, não, fica aí que meus filhos já vão chegar, tal, não sei o que. E aí os filhos chegam. A primeira coisa que eles fazem é dar aquele grito, nossa, ensurdecedor, pai, cuidado, o que é isso, não sei o que, porque eles veem aquele monstro do lado ali e ficam desesperados, né, com aquilo, tal. Todo mundo ameaça ele sai correndo, desesperado, sem saber o que fazer mais da vida, porque ali pra ele era a última cartada, né, da vida. Por fim, ele acaba ficando na floresta e dorme na floresta, com o sol, com chuva, com tudo. E ele vê uma menininha se afogando, aí tenta salvar essa menininha. Aí o pai vê que esse monstro tá salvando a menininha. E aí quando ele vê, ele atira, bate no monstro e tal. E tipo, ele fala, caramba, eu só tava salvando essa garota, né? Tipo, eu não tava fazendo nada. Aí isso começa a alimentar uma raiva muito grande nele, né? E aí ele se encontra com o Victor, eles têm uma conversa onde ele conta tudo que ele passou, que realmente foi ele que matou o irmão do Victor. E aí ele dá uma condição pro Victor. Ele fala, eu só vou parar de fazer esse tipo de coisa se você criar uma parceira pra mim, alguém com que eu possa estar, que vai me amar do jeito que eu sou e que seja idêntico a mim. E aí o Victor fica louco, ele fala, não, porque eu já criei você, que é um monstro, você acha que eu vou criar outro igual você? Você só pode estar ficando louco, não sei o quê.
Por fim, ele convence o Victor a criar um ser como ele, uma mulher, né, pra ele. E aí o Victor volta pra casa, né, dos pais ali, perto da floresta, né, do pai dele. E o Victor, ele nunca conta isso pra ninguém da família. E aí ele fala que ele vai viajar novamente pra estudo. Que, na verdade, ele tá viajando pra criar esse outro ser. E que na volta casaria com a irmã. Ninguém sabe quanto tempo levaria isso, né? Mas era uma coisa já prometida. Enfim, aí ele volta lá pra aquela cidade onde ele costumava estudar. E junto com o melhor amigo dele, né? O melhor amigo dele, ele, se eu não me engano, ele tem, assim, aptidão pra linguística, alguma coisa assim. Enfim, ele pega ali um chalé no meio do nada e constrói um mini laboratório parecido, né, com o que ele já tinha construído para montar um monstro, o primeiro ser. E ele começa de novo essa saga, né, montando essa mulher e tal. E ele se sente vigiado e perturbado todo dia. Ele sente que tem alguém nas redondezas ali, tipo, checando o trabalho dele pra ver se ele tá fazendo mesmo. E aí o monstro, ele se torna muito sádico, ele aparece na janela, dá umas risadinhas, umas risadas sádicas mesmo, de tipo, eu tô de olho em você, eu acho bom você fazer mesmo o que você prometeu, sabe? Porque senão eu vou desgraçar mais ainda a sua vida. Era esse o clima, né? E aí chega um dia onde o Victor, ele tá, né, terminando, né, de construir esse ser, essa mulher. E aí ele se sente horrorizado por estar fazendo aquilo. Ele fica horrorizado consigo mesmo, ele tem um colapso nervoso e ele destrói tudo que ele fez. Ele vê que o ser tava na janela, vendo ele destruir. A mulher dele acabou. Aí acabou. Eu não sei porquê, eu acho que ele entra no mar assim pra relaxar, ele pega um mini barquinho assim e fica no mar assim, tipo, relaxando assim no mar. Eu acho que é uma passagem que ele fala, inclusive, que foi uma das primeiras vezes que depois de muitos anos ele sentiu paz de novo, né? E aí ele dorme nesse barco e vai parar numa outra cidade. E as pessoas que estão ali perto ali do mar, quando veem ele, já pegam ele e, tipo, vão puxando ele e, tipo, o que tá acontecendo? Ele não entende, porque ele dormiu ali no barco, acordou em outra cidade e as pessoas estão loucas com ele e, tipo, ele não sabe por que ele fez, entendeu? Aí é levado até o delegado, né, ali da cidade, e ele fala que ele não entende, que ele tem outro chalé em outro lugar, tal, não sei o que ele não sabe nem o que tá acontecendo. Aí o delegado fala, olha, um homem de cerca de 23 anos foi encontrado morto aqui na nossa cidade. Isso nunca acontece, são poucas pessoas, todas as pessoas aqui conhecem umas às outras, é um lugar, né, muito familiar, assim, então todo mundo tá achando que é você que matou, e aí? Mas o delegado até que fala de boa com ele, e aí levam o Victor pra ver o corpo, né, desse cara que foi encontrado morto. E quando o Victor vê, o mundo dele desaba de vez, quase de vez. Desaba, porque o corpo que foi encontrado morto é do melhor amigo dele. E ele entra de novo em outro surto, em outro colapso. De alguma forma consegue mandar uma carta pro pai dele, o pai dele vem buscar e explica que o Victor, ele, tipo, jamais faria isso, ele tá surtado das ideias porque tem muita coisa acontecendo na vida dele e tal. Era o melhor amigo dele ali, enfim. Aí consegue levar ele de volta. E aí no meio do caminho ele lê uma carta da irmã dele, perguntando se ele realmente quer casar com ela, se, tipo, ele se apaixonou por outra mulher nesse meio tempo e tal, e que tudo bem, porque ela só queria vê-lo feliz, né? E aí ele responde, fala que não, que jamais, que ama ela e que ela é a mulher da vida dele, a irmã dele, mas é a irmã adotada, né? Lembrando. E aí eles chegam lá na casa e o monstro que ele criou falou assim: você vai me ver na noite de núpcias. E ele fica com isso na cabeça. Ele fala, o que esse cara, esse monstro, esse ser horripilante que eu creio que quis dizer. Aí ele já fica, ó, de olho, né? Porque ele fala, eu vou pegar ele no pulo. De hoje, essa monstruosidade que eu criei e soltei no mundo, e nunca contei pra ninguém, de hoje esse monstro
não sobrevive. E aí ele casa com a irmã dele, é um momento ali de alívio pra família, né? E a Elizabeth, né, que é a irmã dele, ela é sempre muito, assim, calma, serena, é a luz da família mesmo. Eles saem de passeio de barco, né, nessa lua de mel, né, noite de núpcias, né, eles saem no passeio em direção a um chalé, que eles vão ficar na noite de núpcias deles. E aí ela tá muito melancólica no barco, e ela não era uma pessoa melancólica. E aí o Victor percebe isso, fala, o que foi? Ela fala, não sei, as coisas estão meio estranhas, tal, e ela não sabe de nada, entendeu? Ela não sabe de nada. Ela só sabe que, tipo assim, o irmão dela, que agora era o marido dela, ele tinha voltado meio diferente, né, de tudo que ele era. Ele voltou extremamente triste, melancólico, surtado, e ela tava melancólica, não sei se era por causa disso ou porque ela já estava pressentindo. Aí o que acontece? Eles estão lá num chalé, num hotelzinho, né? Que tem outras pessoas ali no hotel. Aí o Victor fala pra ela, fica no quarto que eu já vou. E o Victor, ó, tá com uma pistola, só olhando as janelas do chalé. Daqui a pouco ele ouve o quê? Um grito da Elizabeth. Aí quando ele chega lá, ela já tá morta, na cama. Aí de novo ele surta. Ele fica maluco com tudo isso. Aí depois de algumas semanas o pai dele morre, né? Provavelmente de tristeza. Durante a obra, assim, o Monks deixou muito claro que ele mataria todos que ele ama. Todos que o Victor ama, né? Essa era a maldição, né? Digamos assim. Porque o Victor queria que o monstro matasse ele. Não, me mata e pronto. Deixa as pessoas que eu amo vivas, né? Mas pelo monstro não ter quem amar, ele quis matar todos que o Victor ama. Enfim, aí ele sai numa perseguição desse monstro por toda a Terra. Tô exagerando? Talvez. Mas por... sei lá, ele viajou, entendeu, gente? Ele foi a pé, foi de barco, foi de tudo. E aí ele passou todos os últimos anos dele perseguindo esse monstro. Até que ele é encontrado ali no iceberg. E aí volta pra tudo isso que eu tô contando pra vocês. Que é ele contando a própria história. Aí quando ele termina de contar essa história, que ele foi atrás do monstro e tudo mais, ele olha ali, né, pro capitão ali e fala que ele não sabia se isso era justo, mas que ele ia deixar essa missão com ele, porque ele não seria mais capaz de matar esse monstro que ele mesmo criou, entendeu? Certo dia ali, que ele já tá meio morrendo, ele tá deitado, ele tá meio morrendo, né, tá desfalecendo assim, o monstro entra pela janela do barco, vê o Victor ali deitado e vê que ele já tá morto. E aí tudo perde a graça pra ele.